Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Após a ausência do Arrascaeta por pelo menos um mês aí, né? No mínimo. Quem deve ser o substituto do Arrascaeta, né? Everton Ribeiro e Matheus França aparecem, né, como opções, né? O Cebolinha também pode tentar ser utilizado naquela opção ali, mas eu acho que o Cebolinha é o jogador mais indicado para fazer essa função, né? Perdemos muito com o Arrascaeta? Perdemos. Mas infelizmente aconteceu, né? Chegou uma hora, né, que o Arrascaeta tinha que parar e ele acabou sendo forçado a parar. Então acho que, aproveitando que tá no início de temporada, agora, final de estadual, início de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que foi o momento certo, mesmo sendo forçado, acho que foi o momento certo do Arrascaeta dar uma parada, se cuidar para voltar 100%. Se fosse em fase decisiva, como final de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, seria muito pior, né? Então acho que foi o momento certo dele parar, mesmo forçado, né? Então, vambora reagir mais um vídeo, vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. O seu like é bastante importante. Créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, e vambora para o vídeo. Desfalque de peso, números do Flamengo com e sem Arrascaeta desde 2022, com ele 70 jogos, sem ele 25, vamos focar ali no aproveitamento, 69,5% com o uruguaio, sem o atleta 57,3%. Gols marcados, quase 2 por partida, 1,96 com Arrasca, 1,44 sem o jogador. Gol sofrido 0,83, 1,04. Ele deve ficar de fora nos próximos 9 jogos. Isso dá o mês de abril, na totalidade são 9 jogos do Flamengo nesse mês de abril. Vamos lá, boa noite então para os nossos comentaristas. A gente começa falando de Arrascaeta. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo Felipe. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupa. Tudo bem? Boa noite, meus amigos. Boa noite, fã de esportes. E fica claro essa preocupação com a Arrascaeta. A impressão que dava é que essa era uma espécie de uma bomba relógio que poderia explodir em algum momento, né? Porque nas últimas temporadas a gente passou a ver uma Arrascaeta chegando no fim dos anos, já muito próximo de estourar. Geralmente antes do fim do ano, né, Zupa? Geralmente a região do pubis era a que mais incomodava. Não se sabe se uma lesão está ligada à outra, né? Se o fato dele ter um incômodo no pubis de alguma forma pode ter sobrecarregado outro grupo muscular a ponto de ter gerado esse estiramento no adutor da coxa. Mas se a gente parar para olhar especificamente os últimos meses, né? Os últimos 2 meses de temporada 22 para os primeiros 2 meses, 3 meses de temporada 23, a gente está falando de um jogador que sofre de problemas físicos todos os anos, que tem algum tipo de fragilidade nesse sentido, que tem um papel central na sua equipe, ele é muito acionado durante o jogo, que veio da última temporada, de uma reta final, com finais de Libertadores e Copa do Brasil, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo. Com Copa do Mundo, ou seja, não tinha como diminuir o ritmo. Teve o seu período de férias, já volta, já pensando em Mundial de Clubes, Supercopa e Recopa e tudo mais. E aí não tinha como diminuir o ritmo. Então, assim, a impressão que dava é que em algum momento o Arrascaeta corria o risco de estourar. E agora, infelizmente, para ele e para o Flamengo, isso aconteceu. Talvez tenha sido necessário esse momento para ele, enfim, parar e se cuidar. Porque do jeito que as coisas estavam, e como o Flamengo sempre chega nos campeonatos, e ele é um cara sempre muito importante, não conseguia parar e, de fato, tratar o Arrascaeta. Agora aconteceu. Espero que ele se trate bem, que ele volte zerado e que o Flamengo consiga administrar um pouco melhor essa joia rara dentro do time, que sempre apresenta problemas físicos e agora teve uma lesão muscular mais grave. A gente tem... Manda bala, mano. A gente tem uma tela mostrando as lesões, inclusive, do Arrascaeta, André Kfouri, importante para o fã de esportes também conseguir visualizar melhor. Lesão na coxa, joelho, e aí tem julho de 2019, em outubro de 2020, em abril, em setembro, outubro de 2021, abril, julho e setembro de 2022, por isso que eu chamei a atenção, não é só no final da temporada, é no meio da temporada, começo de temporada, que a gente está vendo em 2021 também, em 2022, começo de temporada, e aí ele tem sofrido com essa pubalgia desde setembro de 2022. Não é segredo para ninguém a qualidade do Arrascaeta, a importância do Arrascaeta, André Kfouri, e como os treinadores sofrem quando ele está fora. Não era para a diretoria do Flamengo já ter, não sei, um substituto que fosse assim, do mesmo nível, é praticamente impossível. Mas alguém que não deixasse o Flamengo sofrer tanto quando ele está fora? O ideal seria ele ter um substituto dentro do elenco
para que nesses momentos o Flamengo não sofresse tanto de saudades dele, porque é isso que acontece, né? O torcedor tem, os jogadores, os companheiros em campo, tem a comissão técnica, tem o time do Flamengo coletivamente, sofre demais quando o Arrascaeta não está. Ele é o jogador mais importante do Flamengo, é o jogador mais determinante. Ele é aquele, entre tantos atletas num elenco, que é muito bom, fora da curva, em várias posições, ele é o jogador mais diferente. E por causa disso, ele é o mais difícil de substituir. O Flamengo já tentou, né, ao longo do período em que ele está, desde que deixou o Cruzeiro naquela operação que foi polêmica, ele não foi profissional, deixou de treinar, não se apresentou, forçou a transação. É claro, ele não é o primeiro, nem será o último a fazer assim, mas a gente elogia o Arrascaeta como jogador de futebol, ele é fantástico, mas a gente não pode deixar de lembrar também desse momento. Mas o fato dele não estar disponível agora é muito complicado para o time do Flamengo, porque as coisas caminhavam para uma decisão estadual com o Flamengo levando ao campo contra o Fluminense a sua principal força, numa nova maneira de jogar, na qual o seu técnico conseguiu, pelo menos, estancar o padrão de 2023. As vitórias sobre o Vasco conseguiram isso. É claro que não representa uma conquista, evidentemente não, mas colocou o Flamengo nos fla-flus decisivos do campeonato estadual. E agora, o jogador mais desequilibrante, para usar um termo aí cunhado pelo ex-técnico da seleção brasileira, não está disponível. Isso faz com que aquele leve favoritismo do Fluminense fique ainda mais acentuado. O Flamengo é um time menos perigoso, mais previsível, mais fácil de marcar e menos dado ao lance genial, a capacidade de definir partidas em um segundo, sem o Arrascaeta, do que era com ele. Então é muito complicado perdê-lo agora, para os 2 jogos contra o Fluminense principalmente, porque o foco todo da opinião pública, da torcida, da diretoria, estará sobre o técnico Vitor Pereira e os jogadores do Flamengo nos próximos 2 fins de semana. E até projetando esse Fla-Flu, a gente estava vendo os melhores momentos de lances muito recentes, né? Os jogos com o Vasco, o jogo com o Del Valle, ele fazendo gol, dando assistência. O impacto dessa ausência, como imaginar a substituição, e não é nem o fulano pelo Beltrano, é assim, o time com e sem ele, como é que você imagina? O Arrascaeta não tem um grande ano, né? O Flamengo não tem um grande ano e ele também não tem um grande ano, né? O jogo de destaque, de fato, dele foi contra o Vasco e a gente já falou, mostrou imagem, tudo. Foi o único jogo que, de fato, ele teve liberdade, dos jogos grandes, tá? Que ele teve liberdade para jogar e ele, com liberdade, ele acaba com o jogo. Inclusive, a gente trouxe números, a gente falou sobre aqui que essa temporada é a temporada em que o Arrascaeta, nas mãos do Vitor Pereira, menos tem participado dos lances do Flamengo. Menos ações com a bola, menos assistências, menos finalizações, consequentemente, menos gols. Existe, claro, um entendimento tático disso, de que o Flamengo desarranjado e o Flamengo com mais jogo pelos lados do que jogo por dentro, faz o Arrascaeta participar menos. Mas eu também não consigo, a partir desse momento de lesão, não pensar de que a participação reduzida dele também já indicava um potencial físico dele mais baixo para participar dos jogos. Acho que tudo isso está no pacote. Em relação ao substituto, é curioso, assim, eu entendo que na era Vitor Pereira é uma preocupação menor a questão do substituto do que era com outros técnicos. Por um simples motivo. O Vitor Pereira não usa 2 meias, ele, pelo menos por agora. Ele está usando 1 meia só. Por usar 1 meia só, existe um Everton Ribeiro no banco. Sim. Antes não existia, porque os 2 estavam jogando. E aí, quando um dos 2 estava fora, você falava, quem é o terceiro meia? E, de fato, não existia esse terceiro meia. Hoje tem o Everton Ribeiro. E acho que se você perdeu a Arrascaeta e promover o Everton à titularidade, o que é o mais natural nesse processo, acho que dentro do cálculo de prejuízo, é o menor possível. São características diferentes, né? Mas quem consegue, tem, né? Mas quem tem o Everton Ribeiro no banco. Agora, o Everton é um cara que vem mais do lado para dentro, o Arrascaeta é um cara mais central. Agora, eu acho que o Vitor Pereira tem, para essas próximas horas, não sei se ele já decidiu isso ou não, ele tem uma decisão importante para tomar, que é qual time ele vai colocar em campo no sábado contra o Fluminense e qual time ele vai colocar em campo quarta-feira em Quito contra o Alcas. No outro sábado, na volta, na finalíssima contra o Fluminense, me parece claro que ele vai com o que ele tem de melhor. Agora, para o jogo de sábado e para o jogo de quarta, me parece improvável que ele repita o time 3 vezes. Primeiro, porque não é a forma que ele costuma trabalhar. Segundo, porque é uma clara preocupação com o desgaste e com a importância dos jogos. E terceiro, porque talvez a lesão do Arrascaeta tenha acendido um alerta, algum tipo de susto. Sim.
Qual jogo ele privilegia? A primeira final ou o jogo do Alcas? A impressão que eu tenho é que ele vai privilegiar o jogo de quarta-feira. E que aí ele pode colocar um time um pouco mais mexido na primeira final, um time um pouco mais competitivo do que ele já vinha tentando fazer. E aí talvez o Matheus França ganhe mais espaço que o Everton Ribeiro para o jogo de sábado. Quarta-feira no Equador, me parece claro que quem vai jogar é o Everton Ribeiro. Para sábado eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, eu acho que o jogo e a final do Carioca ele vai colocar o time. Você acha que ele, entre a primeira final e a estreia na Libertadores, ele vai dar mais importância à Libertadores? É isso que ele Eu acho possível, até porque se a gente for olhar, o Fla-Flu, o Flamengo perdeu. O primeiro tempo do Fla-Flu foi onde o Flamengo foi melhor. Aquele time era um time alternativo. Ele colocou Igor Jesus de volante, foi quando ele tirou a primeira vez o Everton Ribeiro. A partir do instante que ele começa a colocar os jogadores bons, entre aspas, o Flamengo piora. Talvez ele use esse cálculo por já ter visto um Flamengo alternativo jogar bem contra o Fluminense para repetir a estratégia. Pode ser. A minha impressão é que talvez ele gostaria de fazer isso. Mas eu não sei se ele vai ter como lidar com a repercussão. Caso dê errado. Né? Caso dê errado, um time diferente do principal no primeiro jogo contra o Fluminense. Tendo a fase de grupos inteira para se recuperar se algo acontecer e o Flamengo perder para o Alcas na quarta. O que também é extremamente improvável. Mas, claro, eu acho que é uma decisão que ele pode acontecer. Não é fácil. Não é fácil mesmo, sim. Mas eu penso como o André também. Eu acho e eu imagino que o primeiro jogo contra o Fluminense é mais importante, e o segundo também, a final do Campeonato Carioca, do que esse primeiro jogo contra o Alcas, apesar de ser Conmebol Libertadores, a fase de grupos é o primeiro time e é um time muito mais fraco do que o Flamengo. Mas, André Kfouri, daqui a pouquinho, tá, Fãs de Esporte, só quero lembrar vocês, porque tem uma entrevista com o Everton Ribeiro hoje, ele falou com os jornalistas lá no Ninho do Urubu. A entrevista é muito boa. Ele fala sobre renovação, ele fala sobre o Vitor Pereira, ele fala sobre estar no banco de reservas e fala também sobre o famoso X9 no Ninho do Urubu. Todo mundo sabendo as informações do que acontece lá dentro, apesar de não ter nenhum jornalista lá dentro. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso. Mas eu queria falar também em relação ao Arrascaeta, que foi algo muito conversado e muito comentado hoje. Será que o Arrascaeta, sabendo que ele era essa bomba relógio que o Gustavo Zupac citou, ele não poderia ter sido menos utilizado neste início de temporada, em jogos menos importantes, com um trabalho especial para evitar que isso acontecesse? Aí a gente teria que estar no dia a dia e entender mais do que de fato acontece, ter mais informações a respeito de tudo isso do que realmente a gente tem, né? É claro que se você tem um jogador que vem se ressentindo de uma lesão muscular ao longo dos últimos tempos, e ele vai tentando, mas vai agravando, vai correndo risco, a corda vai esticando, como se fala popularmente, e ele vai ficar indisponível em algum momento, você pode fazer a seguinte leitura: era melhor ele ter sido, era melhor parar e ele tratar antes, porque agora é final de campeonato, é estreia em Libertadores, é uma situação, é o momento mais sensível para não tê-lo. Só que aí, além da gente não ter todas essas informações, como quase sempre, né, em comparação com comissão técnica, os jogadores em si, quem vive o dia a dia, é evidente que é assim. Aliás, sobre isso, o Guardiola outro dia deu uma entrevista que rodou as redes sociais, quando perguntaram a ele, quando ele foi criticado numa pergunta por não ter escalado, por ter retirado o Haaland daquele jogo em que o Haaland podia quebrar o recorde e tal, e ele termina a fala dele dizendo... Aí depois o Haaland teve um problema muscular, né? Me desculpem, eu tenho mais informações do que vocês. É assim. Simples assim. Desculpem. Não adianta, né? É o meu trabalho, né? Sim. Então, todos os técnicos podem dizer essa frase. Então, num mundo em que ele vem sentindo, ele vem avisando, olha, e não, vai, até um momento em que não foi mais possível segurar porque ele de fato se machucou, realmente você pode olhar e dizer... Poderia ter jogado menos. Poderia ter jogado menos. O próprio Vitor Pereira fala isso, né? Que ele entra e ele não entra 100%. Eu duvido que tenha sido assim. Assim, eu acho que essa resposta quem tem que dar é o Departamento Médico do Flamengo. Sim. Se o Departamento Médico do Flamengo alertou sobre a possibilidade de, e ainda assim ele foi escalado, ok, aí eu acho que aí foi cometido algum erro em relação à utilização dele. Agora, se o Departamento Médico não passou, liberou o jogador para ser utilizado... Mesmo que ele não esteja 100%? O técnico escala e o jogador sempre vai querer jogar. Sim. O jogador sempre acha que dá, a não ser que ele de fato tenha uma dor que o limite a ponto de ele não ir para o jogo. Sim. Mas porque jogar com dor, todos eles jogam. O atleta joga com dor, sempre. Né? E o técnico quer usar o atleta. Então, se o DM não vetou o jogador,
Eu acho difícil ter a ideia de que ele deveria ter sido menos utilizado, né? Embora nesse momento seja natural levar esse tipo de questionamento. Mas eu acho que essa resposta, quem tem, é o Departamento Médico de Fisiologia do Flamengo. E tem outra coisa que a gente precisa tomar cuidado ao mencionar, e precisa fazer, evidentemente, com respeito, porque se trata da saúde dele. As informações a respeito dos problemas de um jogador, elas nunca são passadas publicamente. Sim. De maneira Laudo, assim, né? De maneira assim, olha, é isso aqui que está acontecendo, entendeu? Muitas vezes aquela lesão que é divulgada, ela não existe e o jogador ele está fora de um jogo por causa de uma outra coisa. Um problema pessoal, por exemplo. Às vezes a inverdade é publicada para tentar esconder uma ou outra passagem, que às vezes se descobre depois, às vezes não, o tempo passa e ninguém sabe. Não estou dizendo que é o caso do Arrascaeta, não estou dizendo. Mas até essa questão da pubalgia com a qual ele lida há bastante tempo, é um assunto que é tratado com uma certa dose de segredo e discrição. Sim. Desde o ano passado. E inclusive pela seleção uruguaia. Então, ele é, de fato, um jogador que, infelizmente, não tem tido as suas melhores condições para jogar desde o ano passado, em momentos em que o Flamengo precisa dele, de fato. Vamos fazer o seguinte, já a gente volta ao assunto Flamengo com a entrevista do Everton Ribeiro. Agora vamos trazer o Fluminense com uma entrevista... Ontem foi o Herman Cano, uma entrevista exclusiva com o atacante, o matador tricolor. Agora o reforço, a volta. Marcelo pronto para estrear muitos assuntos no bate-papo que ele teve com a ESPN. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Eu vou ser bem breve hoje aqui, rapidinho, né? Essa ausência do Arrascaeta vai ser sentida muito pelo Flamengo, né? Óbvio. A gente não pode sentir tanto porque tem o Everton Ribeiro ali. Não faz a mesma função, mas o Ribeiro ali ele pode quebrar esse galho, né? É aquilo. Essas 2 semanas que o Flamengo tá tendo de preparação, espero sim que o Flamengo consiga apresentar um bom futebol. Espero que o Flamengo consiga apresentar um bom futebol no dia 1º aí, né? Nesse sábado agora, contra o Fluminense. E a ausência do Arrascaeta vai ser sentida muito quando o Flamengo, durante algum momento do jogo, não conseguir criar. Aí as pessoas vão logo pensar, pô, se o Arrascaeta estivesse aqui, ele poderia achar algum passe, ele é o quê? O Everton Ribeiro não faz a mesma função dele, mas pode tentar quebrar o galho ali, né? O Matheus França também aparece como uma opção ali, né? De criação é um bom jogo do Matheus França. Ele pode fazer aquela opção ali no meio de campo de armar o jogo, como o Arrascaeta, né? Mas infelizmente aconteceu. Uma hora ele tinha que parar e fazer o quê, né? Sobre o Flamengo e Fluminense, né? Flamengo. Espero que o Flamengo consiga ajeitar o sistema defensivo do Flamengo. Eu não sei se o Vitor Pereira vai jogar com 3 zagueiros ou vai voltar com a linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais, né? Só espero que o Flamengo consiga melhorar o sistema defensivo. Entendeu? Porque o Flamengo sofre muito com bola parada, contra-ataque, e os 3 zagueiros ficam muito expostos, né? A dupla de volante, Thiago mais geralmente é titular, né? Pra mim. Gerson, vai entrar, Vidal, o gato tá machucado, né? Aqui, deve ser Gerson e Vidal ali, o Gerson jogando mais um pouco adiantado. Então esperamos que o Flamengo faça uma boa partida contra o Fluminense, né? Porque senão tá complicado, né? Então é isso aí, o Arrascaeta infelizmente aconteceu, né? Uma hora ele tinha que parar, né? Pra se cuidar, né? Primeiro lugar, a saúde da pessoa, do jogador. Tamo junto, galera. Valeu, deixa o like.